Olá, sétimo ano, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Felipe para mais uma aula online, uma videoaula, desculpa. Hoje a gente vai ver mais uma vez cartaz, como vocês estão vendo na tela. Se eu não me engano, é o módulo 21. E hoje a gente aprofunda um pouco mais na questão do cartaz. Então, desculpa, tô lá atrás já. Vou dar uma voltadinha aqui. Pronto. Hoje, de novo, redação comigo, professor Felipe, aula de cartaz. Então, relembrando o que é cartaz, cartaz é uma forma simples e rápida e objetiva é, de passar uma informação, tá? Ela vai trabalhar muito com a concisão, ou seja, ela vai usar o menor número de elementos possíveis para que a informação chegue até você, ou até mim, ou a quem esteja lendo, tá? É bom vocês entenderem isso porque vocês podem levar isso até por cartazes de vocês. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que um cartaz não tem que ser parecido com o outro. Ele tem que ter alguns elementos básicos, a gente vai ver isso na próxima aula. Perdão, morrendo de sede. Vamos lá. Esse é o cartaz que a gente vai analisar hoje. A gente tem alguns elementos muito importantes que nós temos que ficar de olho aqui. Por exemplo, o fundo azul. Gente, a cor escolhida para um cartaz é muito importante, muito importante. Daqui a pouco a gente vai ver isso, mas é muito importante. Primeira informação que eu tenho aqui, um registro que dá muitos direitos e do lado uma criança. Então a gente está falando de algum registro voltado para a criança. Tem um subtítulo ali, ó, pais que amam registram seus filhos. Então a gente está falando de um documento muito importante para qualquer cidadão brasileiro, que é a certidão de nascimento, tá? Toda criança precisa de sua certidão de nascimento. A gente tem um quadro ali de informativo, um quadro amarelo informativo bem aqui, ó. Escrito assim, benefícios de pessoa registrada, ou seja, quem tem certidão de nascimento pode receber, perdão, Bolsa Família, atendimento pelo SUS, pode ter uma matrícula escolar na rede pública de ensino. E aqui embaixo é o que a gente chama de identificação, são as várias identificações, telefones de contato, a quem recorrer, documentos necessários para a certidão, tá ali, ó, RG dos pais, certidão, aqui, ó, bem aqui, documentos necessários para o registro do recém-nascido. RG dos pais, vou dar uma próxima, ai, Deus, desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa. Aqui, ó. Eu não estou conseguindo aproximar. Ah, consigo aproximar aqui. Ó. Então tem o RG dos pais, a certidão do casamento, se forem casados, e a DNV, que é o. Ai, DNV eu não sei o que é não. Acho que é carta de motorista, não sei. Bom, então a coisa muito importante que você tem que lembrar é a linguagem. Esse texto tem duas linguagens. A linguagem verbal escrita e a linguagem não verbal, que é a linguagem de imagem e desenhos, que aqui só tem, no caso, a criança e o smile ali embaixo. Tá? Tem outras partes na identificação de linguagem não verbal. No mais, a mais importante mesmo é o bebezinho olhando pra gente. Depois, a gente tem que se atentar ao slogan, toda o cartaz publicitário ou propagandístico, é isso aí, tem um slogan, tá? Ele pode possuir um subtítulo, que fica bem ali embaixo, pode possuir um quadro de informações, falando algumas informações muito básicas sobre o elemento que ele está querendo conscientizar a população, e ele pode possuir, geralmente, quando é de uma empresa muito famosa, ou, geralmente essa questão da identificação fica muito a cargo de elementos, um cartaz, achei a palavra, um cartaz governamental que tenta muitas vezes te passar vai te ensinar alguma coisa, te passar uma ideologia, e vai ter muito forte nessa aí, porque você vai poder entrar em contato com um órgão que está fazendo aquela publicidade. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho com publicidade e propaganda, para eu não falar besteira para vocês, está falando uma coisa, na verdade é outra. Só um segundo, publicidade e propaganda. Porque assim, eu fico falando publicidade, na verdade é propaganda, ou vice-versa. Aí, pra gente não causar esse problema, eu vou. É, Só pra gente não perder tempo aqui, só pra não falar besteira. É,
Só que eu não tô achando. Tô aqui procurando, não tô achando. Ah, achei. Publicidade é a comunicação realizada por uma empresa ou organização para promover produto. Então, a publicidade tem o produto de vender, a propaganda procura conscientizar. Então, isso aqui é uma propaganda, tá? Então, com essa propaganda, o governo busca conscientizar muitos pais e mães a registrarem seus filhos, para que eles tenham todos os direitos amparados no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal de 88. O Estatuto de 1990, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e a Constituição de 1988. Vamos lá. Falando de linguagem, como eu falei, eu tenho a linguagem verbal, que é escrita em texto, é um texto escrito com palavras, e linguagem não verbal, que é um texto que na verdade é uma imagem, é uma alguma coisa que eu não vou usar a língua, no caso a língua portuguesa, com a variante brasileira, para passar a informação para mim, para você, que ele usou. Bom, de novo aqui, o cartaz possui uma linguagem mista, como a gente pode ver, ele mistura a linguagem verbal com a linguagem não verbal para passar informação, para criar todo um efeito. Repara, a propaganda e a publicidade, os dois, eles criam um efeito muito grande na gente. Lembra que a linguagem apelativa fala diretamente com o leitor, mas ele também usa apela de outros subterfúgios. Quer saber para quem ele está falando? Se eu estou falando para um grupo de pais, eu tenho que saber o que eu vou... qual o sentimento, e agora é muito importante, qual o sentimento eu vou causar na pessoa que está vendo aquilo. E para eu causar esse sentimento, todos os elementos nessa propaganda são necessários. Primeiro, o fundo azul, como eu já falei, a gente vai ver porque o que o azul remete. Uma criança que olhando diretamente para a gente, tá, para criar esse efeito nos pais de que os filhos deles não podem ficar desamparados pela lei, então muitas vezes a propaganda e também a publicidade vai mexer muito com o emocional do leitor e da leitora, tá? E para isso ficar cada vez melhor, para esse efeito emocional ser bem forte, bem vívido na gente que eu digo leitores, eu preciso de um slogan forte. O publicitário que vai criar propaganda precisa de um slogan forte, um registro que dá muitos direitos, ou seja, ele não falou, em nenhum momento citou o nome do registro, mas só de falar de dar muitos direitos, isso já é um slogan forte que faz os pais se lembrarem de ir registrar seus filhos recém-nascidos, tá? Não é só recém-nascido. Então, esse aí é o slogan da propaganda, o registro que dá muitos direitos. Simples, rápido, linguagem bem objetiva, bem explicativa, bem informativa, a palavra é essa, é uma linguagem informativa, uma função informativa, para deixar bem óbvio para mim e para você, leitores, do que se trata esse registro. Olha, lembra sempre, quando vocês forem fazer um cartaz, a linguagem tem que ser objetiva, linguagem com função informativa, função informar. A gente não pode usar muito a conotação, a gente tem que usar muito a denotação, ou seja, quanto mais for próximo do sentido real da palavra, melhor fica o cartaz. Isso não estou querendo dizer que vocês não possam usar antítese, paradoxo, não possam usar ambiguidade, podem à vontade, mas usem com consciência, tá? Depois disso, algumas propagandas, no caso essa daqui, que não deixa bem óbvio qual é o registro que ele está falando, do que ele está falando, ele pode dar uma explicada com um subtítulo igual de uma notícia. Então, pais que amam registram seus filhos, está aqui embaixo, ó. Ficou um pouco distorcido, peço desculpa, mas é aquilo, sempre que alguém aproxima muito de alguma coisa no computador, dá essa distorcida. Mas o importante é saber que eu posso colocar subtítulos, dando uma explicação um pouco mais aprofundada, uma explicação um pouco melhor do que está acontecendo ali. Quando não fica óbvio para o meu leitor, às vezes não, posso até fazer uma propaganda bem óbvia, um cartaz bem óbvio e colocar um subtítulo para explicar. Como a gente faz cartaz durante apresentações, a gente coloca o título, a imagem do lado referente e embaixo a gente coloca um subtítulo. Pode ser para a pessoa que está lendo, pode ser para mim que vou apresentar aquele trabalho, porque eu posso apresentar. O cartaz também pode ser feito para apresentar. Aí tem a mesma ideia do banner. Então, é isso. No caso aqui, aqui a gente está focando muito no cartaz. Tá horrível ficar olhando de ver essa coisa distorcida. Agora tá bem melhor. Melhor.
Então, pode ser isso também. O cartaz, ele pode voltar para mim, ou seja, a informação que está ali é para mim, leitor, e para você, leitor, e para mim, produtor do texto. Então, eu posso usar para apresentar um trabalho. Então, vou ter informações ali, um subtítulo um pouco maior. Lembra, é um subtítulo, não é uma explicação de um livro. Então, no máximo, estourando 4, 3 linhas ali, para você ter pra você se situar no que está acontecendo. De novo, aproximação, a gente volta agora para quadro de informações. Gente, olha só, aqui embaixo eu tenho um quadro de informações que vão trazer como combater um mosquito da dengue, como a gente viu na aula passada, ou a gente vai ver como... Ou vai trazer quais documentos necessários para tirar essa certidão. Então, esse quadro de informações, de novo, ele não é tão necessário aqui, mas não é necessário no cartaz, mas ele pode aparecer. Olha só, benefícios, as pessoas registradas têm. Aqui eu tenho 2 quadros. Eu tenho esse aqui, que estão os medir, que fala que as pessoas registradas têm benefícios, e o do lado, que é o quadro 2, que eu tenho quais são os benefícios que essa pessoa tem. Não são todos, são alguns só. O que a pessoa que produziu o cartaz entendeu que seriam o melhor para... O que a pessoa que produziu esse cartaz, entende que seja o melhor possível, tá? Então, como ele está tentando persuadir o pai a registrar o seu filho ou sua filha, recém-nascido, recém-nascida, ele que eu digo, a pessoa que escreveu, tá? A pessoa aqui, o indivíduo que escreveu esse texto, ele escolheu quais são os mais importantes, focando sempre em para quem esse texto é escrito. Ou seja, o que eu quero te dizer, entender qual é o público-alvo de uma propaganda, qual é o público-alvo até de um texto que você está escrevendo agora aí no WhatsApp, é importante para que a gente coloque as informações que são mais importantes, mais impactantes para aquele grupo, beleza? Seguindo aí, por fim, a gente vai falar aqui embaixo do quadro de identificação. Opa, desculpa. Nessa parte aqui, a gente tem tudo o que é necessário para entrar em contato, todos os documentos necessários para tirar o registro. Quem está apoiando isso, por mais que seja muito borrado, acho que no livro de vocês está melhor. Eu tenho a Fundação Especial para o Registro Civil de Alagoas. Eu tenho um telefone para entrar em contato. Eu tenho um núcleo eu não consigo ler ali. Eu tenho alguma coisa do Judiciário de Alagoas também funcionando aqui. Então, os documentos. Essa identificação serve como uma fonte de quem produziu essa propaganda. E como entrar em contato com esse órgão que produziu essa propaganda, para que eu e você, no caso, que queira... Eu, quando tiver um filho, entre em contato para que eu consiga... Falei besteira. Bom, para que com a pessoa que tem um filho e lê esse cartaz, o adulto que teve filho e lê esse cartaz, ele possa ter o apoio do governo para conseguir registrar o seu filho ou sua filha, beleza? Bom, como eu falei para vocês, algo muito importante são as cores a serem escolhidas. Eu peguei esse de vários e vários outros... como é que chamam isso? Espectro de cores das propagandas. Então, assim, eu tenho o laranja. Vou começar pelo laranja, lá em cima. Laranja ou amarelo? Perdão, amarelo. O amarelo vai passar otimismo, clareza, calor. E as cores têm disso, tá? Eu tenho cores quentes e cores frias. Eu vou falar também disso daqui a pouco. Então, como ele traz otimismo, clareza e calor, desculpa. Se eu quiser passar essas ideias pro meu leitor, eu vou usar a cor amarela. Por exemplo, se eu quiser passar a ideia de diversidade, eu vou usar todos os espectros de cores possíveis. Tanto que você vai ver a Nikon, a Nikon é uma marca de foto, de câmera fotográfica. Então, assim, ela trabalha muito com essa questão de imagem. Então, clareza, calor vai entrar. A UPS, otimismo, porque é uma empresa de entrega. Todo mundo que espera alguma coisa, vinda dos Correios, tem que ser otimista. E assim vai, vários e outros, tá? A gente tem aqui embaixo o McDonald's também, tá trabalhando muito com amarelo, porque
traz a questão do calor, o calor traz a fome. Uma coisa que a gente não vê aqui, mas é que o vermelho, daqui a pouco falar, o vermelho, laranja e amarelo, essas três cores aqui, primeiras aqui, elas abrem o apetite. Vocês podem preparar que na maioria dos lugares, nos restaurantes que vocês vão sentar para comer, vai ter uma dessas três cores muito forte, porque abre o apetite. Eu não sei porque eu li isso, vários lugares que eu fui pesquisar essa questão de cores falaram sobre isso, então também na minha vivência, né? Se vocês forem ver, por exemplo, McDonald's é vermelho, Bob's é vermelho, assim, essas várias outras marcas usam vermelho muito forte aqui. O laranja é amigável, alegria, confiança. A gente tem uma marca muito forte que é o Nickelodeon, que é um canal para criança. Muitas das marcas aqui, gente, internacionais, tá? Então eu vou focar naquelas que a gente conhece por aqui. Por exemplo, Nickelodeon. Nickelodeon é uma marca amigável porque é feita para crianças. Então, assim, são desenhos, séries infantis e juvenis que trabalham essa questão. Ó, juventude, coragem é o símbolo, é a que traz o vermelho, essa questão do calor muito forte. Então, assim, Nintendo, Coca-Cola, então essa aqui é a Target, essa que eu conheço. Elas trabalham com pode ver que muita marca que trabalha com comida, muita marca que trabalha com voltar para a questão do juvenil, do infantil. E quanto mais a gente desce para as outras marcas, a gente vai ver que as marcas mais frias, como o azul, o verde, o laranja, perdão, o roxo, o ciano e o verde, o ciano é o azul, tá? Elas são voltadas mais para o público adulto, porque, vamos focar no azul, porque o azul foi que apareceu muito forte lá no cartaz do registro. O azul traz confiança, segurança, força. Então, se eu estou fazendo um cartaz voltado para o público que precisa disso, um amparo ou uma ajuda, ou mostrar que eu preciso que eles façam aquela questão para fortalecer, para deixar o filho da pessoa que acabou de ser amparado com direito, eu vou. E que ainda mais que eu quero mostrar que eles podem confiar no governo, eu vou usar o azul para isso. Mas tem outros aspectos de cores, mas eu quero falar, por exemplo, aqui. Esse acho que é o filme do Aladdin de 1998, não é o filme novo. Não sei se vocês perceberam, vocês já viram. Se não for ver, vejam, um filmezinho legal pra caramba. Nesse filme, o espectro de cor é muito importante. Quanto mais voltado pro bem o personagem ou a cena em si, ela vai estar mais azulada. Então, os personagens que são azuis, ou vestem azuis, ou tem uma luz azul muito forte no desenho, eles são personagens, ou são momentos, ou são partes boas. Quanto mais ele vem descendo para o espectro, se aproximando do amarelo, são personagens neutros, são momentos neutros, são coisas neutras, ou seja, não tem nada de bom, também não tem nada de ruim acontecendo, são personagens neutros, tá? Agora, quanto mais próximo do vermelho a cena ou o personagem, mais inclinado para o mal ele é. Tanto que o vilão, que é o Jafar, que está aqui, ele é o símbolo da cor vermelha. Enquanto o gênio, que é um personagem muito amigável, muito bom, que o Aladdin confia plenamente, ele está em azul. Então, ele vai trabalhar com essa cor aqui também, usando a questão de bem e mal e neutralidade em bem azul. Quanto mais azul, mais tendendo para o bem. Quanto mais amarelo, mais tendendo para neutralidade. E quanto mais vermelho, mais tendendo para maldade. Então, é muito importante a gente ficar atento até nas cores usadas no cartaz. Tá bom? Sétimo ano é isso. Espero que todos fiquem bem, todos que fiquem protegidos. Um grande abraço para todos. Até a próxima aula e tchau, tchau.